Se você chegou até aqui é porque você quer aprender mais sobre otimizações, sobre escala nos seus anúncios. São assuntos extremamente importantes de serem abordados e nesse vídeo aqui eu vou mostrar para você, na prática, como eu faço para poder otimizar e escalar as minhas campanhas no Facebook Ads. Se você quer aprender também, fica comigo nesse vídeo. Então, muito bem, é importante dizer que otimização e escala são duas coisas distintas, né? A otimização é quando você precisa fazer ajustes para poder melhorar os seus resultados que não estão bons. Enquanto a escala é quando você injeta mais verba, é quando você aumenta a sua verba em algumas estruturas ou algumas campanhas que já estão dando certo, com foco de vender mais, gerar mais resultados. Ou seja, você, em tese, só escala quando os seus resultados estão estabilizados, quando você tem o controle das suas métricas. E é importante eu citar essa diferença, porque muita gente confunde escala com otimização. Não quer dizer que você não possa escalar uma campanha ou escalar campanhas quando você também for otimizar. Mas a compreensão da diferença entre otimização e escala é importante e tudo vai fazer sentido quando a gente vier aqui para a tela do meu computador, beleza? Bom, eu estou aqui nessa estrutura, que é uma estrutura que demonstra aqui a timeline, a jornada do anúncio. O que seria a jornada do anúncio? Quando você começa a anunciar em diversas plataformas, não necessariamente somente no Facebook Ads, você tem ali aquela jornada, aquele caminho que o usuário ele vai ter que percorrer. Quando você veicula um anúncio no Facebook Ads, por exemplo, o primeiro passo é você alcançar as pessoas. E para você alcançar as pessoas, algumas coisas têm que acontecer. O segundo passo é os seus anúncios serem impressos, é você gerar muitas impressões. O terceiro passo é você gerar cliques, né? Então, uma vez que o seu anúncio ele alcança as pessoas, uma vez que o seu anúncio ele é impresso para as pessoas têm que clicar nos seus anúncios. Depois as pessoas têm que acessar a sua página e logo depois ela tem que iniciar uma compra e, obviamente, depois ela tem que comprar. Então, você observa aqui que nós temos uma jornada, uma timeline. E muitas coisas podem acontecer durante essa jornada. Então, é importante você ter o controle de todas as suas métricas, e isso é muito fácil de você conseguir configurar no Facebook Ads, para você ter as colunas das suas métricas, para você entender o que está acontecendo, identificar onde está o gargalo e fazer determinadas otimizações, determinados ajustes. Tá? Então, aqui é a estrutura básica da jornada de um anúncio. Alcance, impressões, cliques, visitas na página, finalização da compra iniciada e compra realizada. Aqui eu estou dando um exemplo em um anúncio onde o foco é vender. Então, por isso que tem aqui finalização de compra e compra realizada. Entretanto, se a sua estratégia é para poder captar leads, o que você vai basicamente fazer aqui é trocar esses dois steps aqui, onde você vai ter a página de captura, onde está o formulário, e depois a página de sucesso, que é quando o usuário preenche ali os dados e ele vira um lead, né? Então, fornecer os dados para você. A única diferença é essa, beleza? Então, quando você começa a veicular o seu anúncio, você vai analisar inicialmente a sua métrica de alcance, né? Que são as pessoas que foram alcançadas pelo seu anúncio ou pelos seus anúncios. Se você identificar que aquele alcance está muito baixo, um dos motivos pode ser o orçamento baixo. Então, o orçamento ele pode influenciar em você estar alcançando poucas pessoas. Outra coisa também é a perda de leilões. Né? O que seriam os leilões? Aí volta para mim aqui. Os leilões são os critérios, ou melhor, o leilão, né? É o critério que o Facebook Ads e o Google Ads e diversas outras plataformas de anúncios utilizam para poder determinar quando o seu anúncio ele vai aparecer para uma pessoa. É importante você ter a compreensão sobre leilões ou sobre leilão, volta para cá novamente, porque é isso que vai balizar o seu anúncio quando ele vai aparecer para a pessoa ou não. Então aqui no canal eu tenho um vídeo que eu desenvolvi exclusivo sobre lances e leilões, onde você vai aprender mais sobre isso para poder saber quando é que o Facebook ele decide que o seu anúncio vai aparecer para alguém, beleza? Então, um dos motivos pelos quais os seus anúncios não estão alcançando as pessoas
Pode ser porque você esteja perdendo muitos leilões. Então você pode estar perdendo leilão por conta do orçamento estar baixo, já que o orçamento é um critério. Você pode estar perdendo leilão por conta do seu criativo que não está muito bom. Você pode estar perdendo leilão por conta do público. Você pode estar perdendo leilão de acordo com alguns fatores. E nessa aula que eu te sugeri, eu falo mais sobre isso, beleza? Outra coisa também é o tamanho do público. Então, se você está tendo um pouco alcance, pode ser que você esteja configurando um público muito pequeno, principalmente em públicos locais, né? Em negócios locais, é comum isso acontecer. Então, quando você analisa ali o volume de alcance e está vendo que ele está muito abaixo, você tem que se atentar aqui nesses itens e fazer ajuste nesses itens para poder mudar esse cenário, beleza? É importante dizer que para quem está começando, você ainda não vai ter uma visão muito ampla sobre essas métricas, sobre volume, o que seria pouco alcance ou muito alcance, mas fica tranquilo que com o decorrer do tempo e na prática você domina mais isso, beleza? Muito bem. Depois nós temos impressões. Então, se você está analisando as suas métricas e observa que você está tendo poucas impressões nos seus anúncios, isso geralmente está relacionado com o alcance. Então, o que você está pecando com relação ao alcance vai influenciar também nas impressões. Então, se antes aqui você tinha que fazer análise de orçamento, de possíveis problemas que estão fazendo você perder os leilões e também com relação ao tamanho do público, então você tem que se atentar a esses itens aqui para poder melhorar o contexto aqui das impressões, porque uma coisa leva a outra, beleza? E aí você começa a analisar que você está recebendo poucos cliques. E, novamente, isso é subjetivo demais. Com o decorrer do tempo, você vai entender o que é muito clique, o que é pouco clique para o seu negócio, para o seu produto, para o seu nicho, para o seu orçamento. Mas quando você está recebendo poucos cliques, um dos problemas pode ser o público ruim. Porque imagina, se você tem um anúncio oferecendo um produto, se você está oferecendo um produto para um público que não se interessa por aquele produto, obviamente as pessoas não vão clicar. Então você tem que se atentar também ao público que você está configurando, se ele está correto, se está certinho. Outra coisa também é o criativo ou a copy ruim. Então os criativos eles têm que ter bastante clareza para você conseguir se comunicar com o público que você quer atingir e fazer com que essas pessoas elas efetivamente cliquem nos anúncios. Então o anúncio ele tem que estar um anúncio bem claro, ele tem que ser um anúncio chamativo, ele não pode se perder ali nos posicionamentos, né? Nem no feed, nem nos stories. Os criativos eles têm que se adequar aos posicionamentos, né? Aliás, aqui no meu canal também tem um vídeo onde eu ensino você a criar os anúncios corretamente através da central de criativos, configurando cada opção do anúncio de acordo com as especificidades, respeitando as especificidades de cada posicionamento. Porque se você cria um anúncio e ele não está respeitando essas especificações, você pode não entregar tanto e isso pode influenciar na quantidade de cliques que seu anúncio vai receber. Então, analisar o criativo, estar com uma copy não muito boa, pode fazer com que você receba também poucos cliques. Então, você tem que ficar ligado nisso quando você evidencia ali que o seu problema está sendo cliques. Bom, clicar no anúncio não é a garantia de que o usuário ele vai acessar a página, esperar a página carregar e navegar no seu site. Então, você pode ter um anúncio ali que está recebendo muitos cliques, mas as pessoas podem não estar navegando no seu site, né? Por quê? Aí você tem que analisar ali as métricas. E se você identificar que você está gerando bastante clique nos seus anúncios, mas você não está conseguindo fazer com que as pessoas fiquem presas ali, você não está conseguindo reter as pessoas no seu site, você tem que identificar algumas coisas. Como, por exemplo, site lento. O site ele tem que ser muito rápido, então você tem que melhorar a sua infraestrutura de hospedagem, otimizar o seu site, né? Então é muito importante que você se atente a isso. Aliás, é importante dizer que eu tenho uma plataforma de cursos de criação de sites e lojas virtuais, páginas de venda, onde um módulo inteiro, né, é só sobre otimização. Como você faz para o seu site, sua loja virtual, sua página de venda ficar mais rápido. Embaixo aqui desse vídeo tem um link levando para o Rocket WP Club. Se você quiser aprender, é só você se matricular que você vai aprender a criar sites do absoluto zero, mesmo que você não saiba nada, e criar sites rápidos. Então, o site lento, ele pode te prejudicar bastante. Você tem que ficar ligado nisso, porque a pessoa clica, ou seja, vai contabilizar um clique, mas ela não deixa o seu site carregar e sai porque ele está muito lento, né? Bom, ele também pode acessar o seu site, mas não se interessar pelo seu produto ou pelo seu serviço, porque a sua oferta está muito ruim. E a oferta não necessariamente tem a ver com valor, né, com investimento, quanto você está cobrando pelo seu produto ou seu serviço. Como que você vai moldar todas as informações do seu produto ou do seu serviço, fazendo com que aquele valor para as pessoas pareça muito baixo
perto do que você entrega. Então você tem que trabalhar muito bem a sua oferta para que a pessoa efetivamente clique e aquele clique vire uma venda. Outra coisa também é problema com mobilidade. Isso aqui é muito importante, porque cada vez mais a gente tem observado métricas indicando ali que posicionamentos de disponíveis em dispositivos móveis têm trazido bastante receita para os negócios. Então, stories, né, feed, né, para mobile, né, para dispositivos móveis, tem trazido bastante audiência e, obviamente, trazendo também muitas compras. Então, às vezes você está com um site rápido, a sua oferta está boa, mas como que está no mobile, né? Como que está no dispositivo móvel? Você já fez um teste de compra no seu site para ver se ele está funcionando corretamente? Isso é muito importante, porque senão não vai adiantar nada, você vai chegar aqui, você vai ter um problema aqui, e aí é o gargalo aqui da sua estrutura. Então você tem que ficar ligado nisso também, beleza? Bom, e aí você conseguiu fazer com que o seu anúncio alcance as pessoas, eles sejam impressos. É importante dizer que impressão não quer dizer que a pessoa viu, né? Quer dizer que o anúncio ele foi impresso ali na tela da pessoa. Aí você gerou ali os cliques, as pessoas acessaram sua página, elas finalizaram, ou melhor, elas não finalizaram a compra. Elas iniciaram a finalização de compra, né, que é a finalização de compra iniciada, mas elas não compraram. O que pode estar acontecendo? Você consegue ver isso também nas métricas ali do Facebook. Bom, você tem que analisar se você está oferecendo as formas de pagamento, que são as formas de pagamento ideais para o seu público, né, se você está oferecendo uma gama de possibilidades, se o checkout também está lento ou não, isso também pode ser um problema. Falta de clareza nas condições, então às vezes você, na sua página, você está informando um valor e de repente lá no checkout está outro, ou está muito confuso, isso daí pode prejudicar. E esse último item aqui, link direto para o checkout no anúncio, isso aqui é uma coisa que eu não indico fazer. É o seguinte, você tem um anúncio ali, você coloca no link daquele anúncio o checkout do seu produto ou do seu serviço para a pessoa poder já ir direto para a forma de pagamento lá. Muita gente acha que isso deve trazer muitas vantagens, porque a pessoa já clica e já vai direto para o checkout. Só que, pensa comigo, você vai gerar para o Facebook uma inteligência burra. Por quê? Porque a pessoa que está clicando ali, ela não está tendo clareza de que quando ela clicar, ela vai para o checkout. Ela pode estar achando que ela vai clicar e vai para o site. Quando ela clica e você já empurra o checkout para ela, a pessoa ela pode, no primeiro momento, já sair. Então, para o Facebook, você vai dizer que alguém está iniciando uma compra, quando, na verdade, é um clique que não disse muito sobre a vontade do usuário. Então, não é muito orgânico, né? Então, isso daí é quase que um clickbait, né? Então, é muito ruim, porque você gera para o Facebook uma inteligência de uma ação que não é orgânica, e isso pode ser muito ruim. Então, eu sugiro que, mesmo em anúncios de remarketing, você leve a pessoa direto para a sua página de venda. Que é uma dica legal? Se você quer levar a pessoa direto para o checkout, uma dica, uma ideia é você criar uma paginazinha mais enxuta com o resumo dos produtos, ou dos serviços, ou do produto que você tem, como se fosse um pré-checkout, né? Um pré-sale, para depois, quando a pessoa clicar, ir para o checkout, por exemplo, da Hotmart, da Eduz, Monetize. Por quê? Porque se você faz um remarketing para quem já acessou o seu site, ou para quem já iniciou compra, a pessoa já está envolvida com o seu negócio, ela já passou por um step que é acessar o site, então você pode levar essa pessoa para essa outra paginazinha mais otimizada, mas não sendo a checkout efetivamente. Porque o checkout efetivamente tem que gerar inteligência de quem quer efetivamente comprar um produto ou que está ali precisando de um empurrão. Então não traga direto para o seu checkout efetivo um link vindo de um anúncio, beleza? Então essas são as análises que você tem que fazer com base em cada step, né? Obviamente que a compra é realizada, se a pessoa fez uma compra, tá tudo certo, beleza? Bom, aqui é a jornada do anúncio. Agora a gente precisa trabalhar com otimizações efetivas. E as otimizações efetivas, elas giram em torno do custo por ação. E o que é a ação? Vai depender da otimização que você configura no seu conjunto de anúncios, né? Por exemplo, no Facebook Ads, você pode configurar um conjunto de conversão com um evento de compra. Então, a sua ação é uma compra. O seu CPA vai ser em cima do custo por compra, né? que é o que você deseja. Agora, pode ser uma campanha de conversão onde a otimização seja, por exemplo, um lead. Você configurou ali uma conversão personalizada e aí o seu CPA vai ser em cima do lead. A questão é que a otimização ela vai girar em cima do CPA. Né? Qual é o custo por ação ideal? E aí depende, tá? Falando sobre vendas, o CPA ideal é 50%, no máximo 50% do valor do seu produto ou o valor da sua comissão se você é afiliado.
O que isso quer dizer? Quer dizer que se você tem um produto que custa R$100, vou arredondar para facilitar, você tem que estar disposto a pagar no máximo R$50. Porque dessa forma você vai ter uma máquina onde você coloca 50 e volta a 100. Né? Aliás, aqui no canal também tem um vídeo sensacional onde eu explico sobre o quanto você deve investir no Facebook Ads. Serve também para Google Ads, mas é mais específico para Facebook Ads, onde você vai entender os cálculos que você precisa fazer para saber o ideal de investimento no Facebook Ads. É importante você assistir essa aula também, está embaixo aqui do vídeo. Então, se você tem um produto de R$100, você tem que estar disposto a pagar no máximo 50. Porque se você estiver pagando 70, 80, então isso está começando a ficar ruim para você. Por quê? Porque você tem outros custos. Então, às vezes, você tem aquela sensação de que você está no 0 a 0 e, na verdade, não está. Você está perdendo. Porque o seu trabalho ele tem que ser analisado também num contexto de um custo, né? O custo do seu negócio. Colaboradores, serviços, luz, né? Uma série de equipamentos, uma série de outras coisas. Mas quando a gente analisa aqui efetivamente o retorno sobre o investimento aqui dentro do anúncio, você tem que calcular com 50%. Então, se você tem um produto vendendo aí por R$200, qual é o CPA ideal? R$100? Produto de 500, qual é o CPA ideal? No máximo R$250. Então, eu sempre sugiro que você olhe para 50% do valor do seu produto para ter aquele número ali como o custo por ação máximo, beleza? Muito bem, então você começou a veicular ali as suas campanhas, e é importante dizer que você não tem como determinar que o seu custo por ação vai ser aquele valor. Ele pode ser bem menos, ele pode ser exatamente aquele valor, ele pode ser um pouco maior, né? Com o passar do tempo você vai dominando isso mais. Então vamos supor que você começou a rodar ali suas campanhas e você identificou que o seu custo por venda, né, o seu CPA, ele está ruim. Se o seu CPA estiver ruim, você tem que olhar para algumas coisas. Então vamos dar esse mesmo exemplo aqui. Produto de R$100 e o meu CPA está acima do máximo que eu estou disposto a pagar, que seria R$50, tá? 80. Bom, se ele está 80, você tem que analisar alguns contextos, né? Quais são os contextos que você tem que analisar? O primeiro, aumento ou limito o público. Isso daqui é muito importante. Então você tem ali um conjunto, aquele conjunto está com CPA ruim, mas você tem um outro conjunto que está com CPA bom, um outro terceiro que está com CPA bom. Aí já no quarto conjunto está com CPA ruim. Isso vai acontecer, porque cada conjunto você configura um público diferente. Então o público ele vai acabar... Como se diz, perdi a palavra aqui, o público ele vai influenciar, voltou aqui, clareou. O público ele vai influenciar também, né? Então você tem um conjunto ali onde que, de repente, não está performando tão bem. Então, se ele não está performando tão bem, se o seu CPA ele não está muito bom, você tem que analisar a possibilidade de aumentar o público, se for um público muito restrito, ou então até mesmo limitar o público. Então, imagina que você está com um público bem amplo, por exemplo, um lookalike, né? E de repente ele não está te dando os resultados que você deseja. Imagina você criar uma limitação de público, a gente vai ver isso na prática aqui, a gente vai ter a abordagem prática, e você vai lá e limita, colocando uma limitação de repente, um interesse que seja um interesse muito forte do seu nicho, do seu produto, do seu serviço. Isso tende a ajudar também, a gente vai ver isso na prática. Né? Testar novos criativos. Isso daqui é uma outra coisa muito importante. Porque você imagina o seguinte, se cada conjunto você configura um público diferente, com interesses diversos, né? Você já parou para pensar que os seus criativos eles podem se comunicar com esses públicos, com essas pessoas? Imagina que você tem um conjunto onde você configurou ali, vamos supor que eu venda um produto de design, né? Um produto de design para designers. É um curso para designers. Você tem um público ali que se interessa, por exemplo, por Photoshop, Illustrator. A sua copy pode ser direcionada a esse público. Você pode colocar na copy, no criativo, curso de design para quem gosta de Illustrator e Photoshop, por exemplo. Né? Agora, se você tem um outro conjunto onde está configurando um público de marketing digital, que também tem um certo interesse em algumas coisas sobre design, você pode colocar assim, ó. Todo social media precisa dominar Photoshop Illustrator. Ou todo profissional de marketing precisa dominar profissional Illustrator. Ou seja, você está moldando o criativo com aquele público que você está querendo atingir. E isso é bacana porque cria conexão. Então, às vezes, o seu CPA pode estar ruim porque o criativo ele não está se comunicando corretamente com aquele público daquele conjunto. Então, pense em criar novos criativos se comunicando com aquele público configurado naquele conjunto. Dificilmente alguém vai te dar essa dica aí, tá? Bom, baixar o nível de conversão é uma outra
possibilidade também. Então, se o seu CPA está muito ruim naquele conjunto, e se você está otimizando aquele conjunto para, por exemplo, purchase, que é a compra, você pode pegar e otimizar para início de finalização de compra. Ou então você pode criar uma conversão de quem acessou a página de venda e otimizar para aquela conversão personalizada de quem acessou a página de venda, isso funciona também. Então você vem descendo ali a conversão para poder tentar gerar volume e conseguir atingir a conversão seguinte, para depois você voltar para aquela otimização de compra, que é o ideal para quem quer vender. Então, baixar uma otimização de conversão te ajuda bastante também, beleza? Fez tudo isso. Se depois de 7 dias, é o período que eu gosto de trabalhar, mas para negócios que estão começando, 15 dias também é o ideal, dependendo do seu orçamento e do seu fôlego, mas 7 dias, fiz todos esses ajustes e não ficou legal desde o último ajuste que eu fiz, passaram-se aí 7 dias, eu pego, desativo aquele conjunto e crio um novo conjunto testando um público diferente. Então, todas as vezes que você desativar um conjunto, não desative e deixe por isso mesmo. E também eu não sugiro que você faça isso rapidamente. Fiz os ajustes aqui, no segundo dia já vou desativar. Deixa o Facebook trabalhar, porque essa dinâmica, essa oscilação dos resultados é muito comum. Então, você não pode se desesperar, você tem que deixar o Facebook Ads trabalhar. Quando eu disse que a escala ela pode trabalhar em paralelo com otimizações, imagina que estamos nesse cenário aqui. Fiz de tudo que era necessário para poder melhorar os resultados. Aquele conjunto não me deu o CPA nem no máximo do que eu estou disposto a pagar. O que você pode fazer? Desativar esse conjunto e pegar essa verba e colocar em um outro conjunto onde o CPA está muito inferior ao máximo que você deseja pagar. Ou seja, você está fazendo uma escala. Então, vamos supor que você tem ali um conjunto que o CPA está R$10 no produto que você está vendendo a 100. Caramba, você está pagando ali um CPA de 10% do valor do produto. E aí você tem um outro conjunto que você já fez de tudo que você precisava e não deu certo. O que você pode fazer? Desativa aquele conjunto que não deu certo e você vai migrar o orçamento daquele conjunto para esse conjunto onde o CPA está lá embaixo. Você vai trabalhar a escala, então ele pode trabalhar paralelamente. Agora, o ideal é que você desative um conjunto, crie um novo para poder testar um novo público e tenha condições de fazer a escala naquele outro conjunto também. É o que eu vou falar, inclusive, agora. Beleza? Muito bem, aí a gente vem aqui para o CPA bom. Bom, eu tenho aquele conjunto ali que ele está muito bom. Ou seja, o que eu trato como um CPA bom? O CPA bom eu trato quando o CPA daquele conjunto está no máximo 80% do CPA máximo que eu desejo. Então imagina ali, se você tiver um produto de R$100, onde o seu CPA máximo ideal é R$50, se o seu CPA tiver em até 80% desses R$50, eu entendo ele como um CPA bom para poder escalar, ou seja, eu dou mais verba para aquele conjunto ali. Se ele está já chegando no teto, aí eu já começo a ficar um pouco receoso, né? Já está começando a quase que ficar no limite, e aí você pode entender até mesmo como começando a ficar ruim, fazer algumas otimizações como eu sugeri aqui em cima, né? No CPA ruim, e aí você começa a trabalhar na melhoria para poder fazer com que o CPA ele baixe mais. Então, o CPA está R$10, a R$20, a R$30, eu vou escalando. Agora, começou a chegar próximo do limite máximo do CPA, que é R$50 nesse contexto aqui, aí eu já começo a ficar preocupado, começa a fazer os ajustes, beleza? Então, você tem que sempre olhar para a questão do seu custo por ação, do seu custo por venda. No caso de leads, a mesma coisa. No início, você não vai saber qual é o seu lead, o custo por lead ideal, que é o seu CPA. Né? O CPL é um CPA. O custo por venda é um CPA também. Né? O CPA é o custo por ação. Qual é a ação? A otimização do seu conjunto, como eu já disse. Então, isso vai precisar com que você deixe o Facebook trabalhar, mas fique sempre de olho nessas métricas para saber quando você precisa otimizar e quando você precisa escalar. Então, cara, tá com um conjunto com CPA bom, escala, pode escalar ele. Felipe, quanto tempo que você deixa rodando para poder saber que o CPA está muito bom? Eu deixo por um mês, né? Depende de uma série de fatores, mas eu gosto de deixar um mês, né? Quando vai virar os meses, eu faço uma análise de como foram os resultados no mês anterior, né? Somente com os conjuntos que rodaram por um mês. Porque se você tiver ali 3 conjuntos rodando nos últimos 28 dias, aí você vai no 29º dia, você coloca um novo conjunto ali. Aí, obviamente, que no dia 1º do mês subsequente, você não vai colocar aquele conjunto, porque ele só ficou 2, 3 dias ali rodando. Você tem que fazer a análise com um conjunto que ficou rodando ininterruptamente nos últimos 30 dias, para você determinar o que você precisa fazer, tá? Para otimização, eu já uso
um tempo mais curto. Eu utilizo 15 dias. Cara, se o conjunto em 15 dias ele está muito ruim, o CPA está muito alto, eu já começo a fazer as otimizações para não perder verba. Agora, tem gente que faz até com 7 dias. Se você está com a grana curta, você pode olhar para 7 dias. Passaram-se 7 dias, o seu CPA está muito alto, cara, então começa já a fazer as otimizações. Beleza? Agora, para a escala, eu prefiro aguardar 30 dias para ver se aqueles resultados ali vão ser consistentes, né? Para ver se o CPA vai ser consistente para poder optar com a escala. Beleza? Muito bem, então agora que a gente já viu aqui a parte teórica, a gente vem aqui para a parte prática, tá? Eu tenho aqui essa conta, que é uma conta que a gente já utiliza aqui nos vídeos aqui do YouTube, né? Então, é um produto, um infoproduto que a gente utiliza aqui como exemplo, tá? Eu vou pegar aqui, eu vou fazer o seguinte. Eu vou vir aqui no filtro, eu vou colocar aqui em veiculação da campanha é igual a ativo, para eu poder limpar aqui o meu preview. Então eu vou clicar em aplicar e você vê que ele vai só exibir aqui o que está ativo. Aí você vê que aqui na parte superior a gente tem salvar aqui. O que eu vou fazer? Eu vou clicar em salvar, vou colocar apenas ativos, né? Olha que legal. Agora, a partir de agora, eu não preciso ter que ficar usando o filtro toda hora. É só eu vir aqui no filtro e eu já tenho ele aqui, ó, apenas ativos. Aí ele já, pum. Então você pode criar os filtros com base nos critérios que você configurou aqui no filtro e salvar aquele filtro para você poder utilizar rapidamente. Fica essa dica aí, beleza? Se eu analiso aqui do dia 1º de julho até dia 28 de julho, você vê que nós temos aqui essas campanhas aqui, que é as campanhas que estavam rolando. Daqui para baixo foram as novas, já com base nas escalas. Você vê que, por exemplo, nós tivemos aqui um remarketing do site que não está legal, né? Ó, R$ 78,00 o CPA, o custo por compra, né? Então esse produto aqui, esse infoproduto específico aqui, ele é um produto de entrada, né? Numa esteira de produto ele custa R$ 47,00. Só que eu não posso olhar para R$ 47,00, eu tenho que olhar para o valor que a Hotmart disponibiliza depois da venda, que é algo em torno de R$ 40,00, R$ 38,00, R$ 40,00. Então eu tenho que olhar pelo esse valor líquido, né? Então, ó, R$ 78,00 está muito caro, aqui eu estou perdendo. Aqui nesse outro conjunto, que é um conjunto com pessoas que se interessam por fotografia, na verdade aqui é uma campanha, porque eu organizei tudo em campanha, fez mais sentido nesse negócio específico aqui, tá? Mas nessa campanha aqui eu tenho um conjunto de pessoas que se interessam por fotografia. Olha o custo por compra, R$ 30,00, já está muito acima do máximo de CPA que eu estou disposto a pagar. Bom, se um produto é 47, se eu divido isso por 2, você tem aqui R$ 23,50 com o CPA ideal. Só que, como eu disse, o que a Hotmart libera de líquido quando uma venda é realizada é algo em torno de R$ 40,00. Então, se eu divido isso por 2, é fácil, né? Não precisa nem usar a calculadora. R$ 20,00. Então, o meu CPA máximo é R$ 20,00. Então, eu sei que até chegar a R$ 16, R$ 17,00, eu vou aumentar a grana do conjunto. Se começou a chegar em 16, 17, eu já começo a pisar no freio. Bom, se o CPA está 10, 11, 12 reais, está ótimo. Pode escalar, aumentando ali o orçamento, que a gente vai ter esse controle até ele bater ali em 80% do CPA ideal. O que seria 80% do CPA ideal aqui? Seria 80% de R$ 20,00, que é o meu CPA máximo ideal. Então, eu fico de olho. Se ele já atingir 80% do CPA máximo, aí eu já começo a trabalhar aquelas otimizações que eu mostrei para você. Mas aí, essa campanha aqui, onde que em cada campanha dessa eu tenho um conjunto só. Eu poderia fazer essa organização dentro de uma campanha só. Uma campanha para prospecção e os conjuntos configurados com os públicos. Uma campanha para interesse e dentro os conjuntos configurados com os públicos. Mas especificamente para esse negócio eu precisei fazer dessa forma por conta de uma peculiaridade do negócio, onde esse produtor ele prefere utilizar uma conta de anúncio só para outros produtos. Então, para poder organizar melhor, eu preferi fazer dessa forma aqui, beleza? Então, muito bem. Então, todos os valores aqui que estiverem abaixo ali de R$ 17,00, R$ 16,00, né? Então, você tem aí, por exemplo, R$ 16,00, que significa 80% no meu CPA máximo ideal. Então, vamos lá. Se eu tenho uma receita líquida para cada venda na Hotmart de R$ 40,00, o meu CPA máximo ideal é R$ 20,00. Até aí tudo bem, porque o CPA máximo ideal é 50% do seu valor de venda ou da sua receita líquida com aquele produto. Até aí tudo bem. Se você é um afiliado, você tem que fazer esse cálculo aqui com base na sua comissão, beleza? E não com relação ao valor do produto vendido. Então, se eu sei que R$ 20,00 é o CPA máximo que eu estou disposto a pagar,
Eu tenho que ficar de olho com relação à escala quando ele estiver batendo até 80% desse valor. O que seria 80% desse valor? R$16. 80% de 20 é 16. Né? Então, o que eu preciso analisar aqui? Quando eu começar a fazer a escala, esses custos por resultados aqui, que são os CPAs, eles não podem passar de R$16. Se começarem a passar 16, opa, não escalo mais. Segura um pouco a onda. Por quê? Porque ele já vai estar batendo em 80% do CPA máximo ideal que eu estou disposto a pagar. Então, pode dar verba. Felipe, como é que você faz para poder dar verba? Cada um utiliza um critério. Eu dobro a verba. Então, por exemplo, se o conjunto dessa campanha, que é interesse em design, está, por exemplo, R$10 por dia, eu aumento para 20. Deixo rodando por mais 30 dias e no final do mês eu analiso. O CPA está do jeito que eu quero? O que eu faço? Eu aumento mais. Aí eu já não dobro. Eu sempre vou aumentando de pouquinho em pouquinho. Então, se ele está R$10 inicialmente, eu aumento para 20. Na próxima escala, eu aumento mais R$10, aí ele vai para 30. E na próxima, mais R$10, ele vai para 40. Tem gente que pega e dobra o valor sempre, né? Então, de 10 para 20, aí depois de 20 para 40, depois de 40 para 80. Eu prefiro não fazer assim. Eu vou muito mais com o pé no freio. É o que eu sugiro para você não perder grana. Porque pode acontecer de você dobrar muito aqui o seu orçamento e depois o CPA ir lá nas alturas e você começar a ter prejuízo. Beleza? Então eu prefiro ir de pouquinho em pouquinho. Então eu começo dobrando e a partir daí eu só vou fazendo acréscimo daquele valor ali que eu coloquei de acréscimo no mês anterior. E foi exatamente isso que eu fiz. Então, essa campanha aqui, que é interesse em design, o que eu fiz? Eu peguei essa campanha, quando eu entro nela, nós temos aqui o conjunto de interesse. Quando eu edito, estou trabalhando com a ABO, é importante dizer, e eu aumentei de 20 para 30. Então você vê que eu fiz um acréscimo aqui de mais R$10. Né? E aí, quando a gente vai analisar depois o contexto do que está acontecendo já nesse mês, a gente vai conseguir enxergar essas mudanças, beleza? A mesma coisa eu fiz aqui com interesse em After Effects e Premiere. Eu peguei no conjunto que tem aqui dentro e eu também aumentei o orçamento para 30. E eu fiz isso para essas campanhas que tem esses conjuntos onde os CPAs estavam bons. Esse aqui, por exemplo, que é o vídeo view de 25%. A mesma coisa, tá vendo ele aqui? Editei, ele estava em R$10, aí eu coloquei, os outros estavam em R$20, esse aqui estava em R$10, eu aumentei para 20, tudo devagarzinho. Eu gosto de trabalhar com microverba, porque a maioria dos usuários que me seguem aqui no YouTube trabalham com microverba também, então é a melhor forma de eu poder mostrar na prática. Né? Então, por exemplo, esse remarketing de Instagram aqui também estava muito bom, né? Com CPA muito bom, então quando eu edito aqui você vê que ele estava com R$20, ele foi para 30, então eu fiz um acréscimo de R$10 para todos eles. Beleza? Então, os que estavam R$20 eu até poderia colocar 40, né? Porque se você fosse basear em dobrar o valor, então esse seria o certo, né? O que está em R$20 você aumenta para 40, o que está em 10 você aumenta para 20, mas eu fui bem devagarzinho. O que estava em 20 eu aumentei para 30, o que estava em 10 eu aumentei para 20 e eu vou fazendo isso progressivamente, mas você também pode dobrar se for pouca verba, né? Por quê? Porque às vezes você está aí R$300 por dia. Se você faz um aumento de 300 para 600, é muita coisa. E o CPA pode ir lá nas alturas. Então, se for microverba, você pode ir fazendo esses ajustes, mesmo dobrando o orçamento mês a mês, mas tomando muito cuidado, porque aumentar muito pode dar um efeito rebote aqui. Beleza? Bom, você vê que aqui interesse em fotografia, cara, já estava R$30, tá? Muito acima dos 16, tá? O dobro, mais ou menos, do meu limite ali, né? E esse aqui, então, que é o remarketing site, nossa, o remarketing site foi lá para cima. Então, o que eu fiz nessa campanha de interesse em agência e nessa de interesse em fotografia? Eu fiz uma limitação. Lembra que eu falei na parte teórica? Você pode ter a necessidade de fazer uma limitação no público para poder restringir mais ele. Então, se eu pego aqui interesse em agência de marketing, edito esse conjunto, como que eu fiz a limitação? Eu não mexi no orçamento, porque não faz sentido você aumentar o orçamento se o CPA ele não é o que você deseja, se ele está muito acima. Olha aqui como é que está configurado esse público. São pessoas que se interessam por marketing digital, estratégia de marketing, publicidade online, campanha publicitária ou agência de publicidade. E eu coloquei um e também devem corresponder a Adobe After Effects, porque o infoproduto que a gente está promovendo aqui é um curso de After Effects, então eu coloco essa limitação. Se eu editar esse público, você vai ver que aqui está a limitação. Ó. Então, ó, em direcionamento detalhado, eu incluo os interesses, que são pessoas que se interessam por marketing digital, que se interessam por publicidade online, agência de publicidade, campanha publicitária, estratégia de marketing.
e também devem corresponder a Adobe After Effects. O que isso quer dizer? Só que vai limitar o público, porque ele vai forçar com que as pessoas que estejam aqui nos interesses de cima obrigatoriamente tem que se interessar em After Effects. Porque se elas não se interessam por After Effects, os anúncios não vão aparecer. Então eu atinjo quem se interessa por marketing digital, mas eu limito para que essas pessoas só sejam impactadas com os anúncios se elas obrigatoriamente também se interessarem por Adobe After Effects. Essa limitação aqui funciona e você vai ver depois aqui que já depois dessa limitação começou a dar certo nesses conjuntos, beleza? Aqui você vê na prática. Aqui interesse em fotografia, né? Nessa campanha aqui, que também tem um conjunto de pessoas que se interessam por fotografia, eu fiz a mesma coisa. Se eu edito aqui, você vai ver que nesse público aqui, ó, eu também coloquei aqui a limitação, ó. Pessoas que se interessam por fotografia digital, fotografia, câmera digital, estúdio fotográfico, fotógrafo, e também se interessam por Adobe After Effects. Então, eu já limitei aqui também. É importante dizer que, por enquanto, eu estou colocando aqui a idade de 18 a 54, mas é importante dizer que você customizar faixa etária e customizar localidade é uma forma de otimização. Só que eu prefiro fazer isso depois de 3, 4 meses rodando ininterruptamente. Então, daqui a 2, 3 meses, o que eu vou fazer? Eu vou lá na Hotmart, analisar o perfil de todo mundo que comprou, ver qual é a faixa etária que mais compra e as localidades que gastam o meu orçamento, mas que não compram. E aí eu vou vir em cada conjunto desse aqui, vou editar o público e vou colocar só as faixas etárias que compram e só as localidades que compram. Eu vou otimizar, ou melhor, eu vou ressegmentar e otimizar com a faixa etária e as localidades que mais compram. Por que eu faço isso nesse espaço maior? Você precisa de uma amostragem maior, né? Então é uma questão de estatística, de probabilidade. Então eu tenho que aumentar a minha régua, aumentar o meu elástico. Então 3 meses eu acho ideal para esse orçamento que eu estou divulgando aqui, que é um micro orçamento. Então quem tem um orçamento bem maior, você pode ter a necessidade de um elástico menor, porque você vai gerar resultados em um curto mais enxuto, né? Em um tempo mais enxuto, em um tempo mais curto, beleza? Então aqui você vê que eu fiz uma limitação também no público. Remarketing do site, eu não mexi, ainda deixei um pouco rodando, né? Aí eu criei novos conjuntos, novas campanhas com novos conjuntos dentro. Eu criei uma campanha de pessoas de cargos e estudo em animação 3D, que se interessam também por After Effects, que é um software de edição, de pós-produção de vídeos, né? Coloquei interesse em 3D, e aí eu coloquei aqui outras campanhas com públicos diferentes. Então, assim, pensou em conjunto, pensou em público. Cada conjunto tem que estar com um público diferente. É porque aqui eu organizo em campanhas, né? Então você vê que nós temos aqui pessoas que se interessam por filmes animados, cartoons e mangá, interesse em motion graphics e animação, e coloquei um lookalike dos melhores compradores. Esse lookalike aqui eu também fiz uma otimização. Por quê? Porque o lookalike ele era um lookalike com uma lista dos melhores compradores, não deu bom, e aí o que eu fiz? Aí eu vou vir aqui para o conjunto, ó, e eu também limitei ele, ó. Também, ó, coloquei, ó, incluir pessoas que correspondem a After Effects. Então, ele é um lookalike. Então, você vê que ele está aparecendo aqui em cima, né? Aí, a limitação do lookalike ela é diferente, porque você tem que selecionar ele aqui, você tem que incluir, e aí lá embaixo você coloca um direcionamento detalhado. Então, se você coloca o direcionamento detalhado aqui, tendo um lookalike incluso lá em cima, ele funciona como uma limitação, porque ele vai atingir todo mundo que está no lookalike, de 1%, aquele lookalike, e obrigatoriamente as pessoas lá têm que se interessar pelo After Effects, e também deu bom. Vou mostrar para você aqui. Beleza? Bom, então essa aqui é a estrutura que a gente está testando. Você vê que a gente não tem resultado aqui porque a gente fez isso no dia 28. Quando eu venho do dia 28 até hoje, aí olha aqui os resultados que a gente tem. Do dia 28 até hoje. Cara, o remarketing de vídeo view continuou vendendo bem. Aumentou um pouquinho o CPA? Se eu não me engano, aumentou um pouquinho o CPA, né? O CPA aqui agora está 12,34. Deixa eu ver como que estava antes. Cadê aqui? Tava 10,54. Tá tudo certo. Qual é o meu CPA máximo? É 80% de 20, que é R$16, que são R$16. Então, se o meu CPA ele estiver 14, 15, 15,50, tá tudo certo. Bateu 16, opa, segura a onda com a escala. Você vai escalando até atingir esse valor máximo aí, que é 80% do seu CPA máximo ideal.
Beleza? Mas você vê que os resultados aqui eles melhoraram, né? Se eu boto aqui do dia 28 até agora, então você vê que, por exemplo, o remarketing no Instagram, esse sim aumentou. Ó. Eu fiz um ajuste de orçamento e ele aumentou. Então, opa, não dá para escalar esse conjunto mais, porque antes a gente estava pagando um CPA bom e agora ele já aumentou um pouco. Ó. Do dia 1 até o dia 28, esse do Instagram estava 9,66, então aumentou muito. Olha o cuidado que você tem que ter na hora de você escalar. Tem que ter bastante cuidado, ele aumentou bastante. Então já tem que começar a olhar para aquelas otimizações, testar criativos novos e por aí vai. Você vê que interesse em design aqui, a gente foi para 18,29, ele também aumentou. Mas nós tivemos aqui, e aqui ele está um pouquinho maior, então já tem que começar a olhar para a otimização também, porque nós fizemos um acréscimo. Tá vendo? Ele foi para 30, então, caramba, ele está muito alto. Se ele ultrapassar muito, pode ser que eu tenha que até reduzir um pouco o orçamento. Tá? Isso pode acontecer também. Cara, ele está passando, ele está otimizado. Você sabe que aquele anúncio dá certo para aquele conjunto. Então, não tem muito o que você fazer. Então, baixa um pouco o orçamento. Aí, baixou o orçamento, continuou muito alto o CPA, aí você tem que pensar numa segunda possibilidade, como criar um novo conjunto com um novo público, ampliar esse público, enfim. E aí você vê que nós tivemos aqui os conjuntos novos, por exemplo, interesses em filmes animados, cartoons e mangá. Nós já tivemos 5 compras. Então, olha só, a escala, ela não necessariamente é você só pegar um conjunto ou só pegar uma campanha ali, aumentar muito o orçamento, mas, sobretudo, você testar novos conjuntos, novos públicos. Você também está escalando. Então, nós tivemos aqui 5 compras nesse público aqui a um custo de 7,24. Opa! 7,24. Então, eu fiz essa nova campanha foi no dia 28. Então, quando for no final desse mês agora, eu vou analisar os resultados. Se mantiverem aqui em 7,24 o CPA, vou aumentar o orçamento para poder escalar, porque ele está muito bom. E aí nós tivemos aqui interesse em After e Premiere. Você vê que aumentou também o custo por compra. Então, começou a dar ruim nesse aqui também. Então, eu tenho que começar a pensar também na possibilidade de otimizar. Por quê? Porque já era uma campanha que tem um conjunto de públicos com interesse em After Effects Premiere, que estava num bom CPA, eu aumentei o orçamento, o CPA começou a aumentar. Então eu tenho que começar a pensar em fazer novos criativos lá e até mesmo na possibilidade de reduzir um pouco essa verba aqui, porque está muito alto o CPA. Beleza? Ó, cargos e estudo em animação 3D, 11,98 CPA. Já tá bacana. Se mantiver assim no decorrer desse mês agora, então é um forte candidato a ter um aumento do orçamento para escala. Interesse em agência de marketing. Esse aqui você vê que como é que estava antes, ó. Interesse em agência de marketing. Estava 30,96 o CPA. É isso? Isso. 30,96. Interesse em agência de marketing. Eu não fiz a limitação, foi para 18,40, cara. Eu consegui reduzir o CPA bastante. Então, se eu editar aqui, esse conjunto aqui, você vai conseguir ver o que eu fiz aqui. Eu já mostrei para você. Ó. Eu coloquei uma limitação. Então, às vezes, a limitação refina mais o público e faz com que você atinja as pessoas ideais, fazendo assim com que o seu CPA ele fique melhor. Né? Então, 18,40. Remarketing de site. Eu não tinha feito nada e ele já diminuiu. Então, às vezes, é um movimento normal aqui das plataformas de anúncio. Então, a gente tem que deixar. O lookalike, ele melhorou um pouco, tá vendo? Ele tá 28,48. Ele tá muito alto ainda, mas olha só. Se a gente analisa aqui do dia 1 até o dia 28 do mês passado, como é que tava esse lookalike aqui? Ele tava... Não, na verdade, o lookalike... Cadê? O lookalike não estava gerando venda, tá vendo? Ele não estava gerando venda, eu coloquei a limitação. Coloquei a limitação, passou a gerar venda. Tá aqui o lookalike, ó. Tá alto o CPA? Tá alto o CPA, mas deixa, porque é normal essa oscilação. Não fica preocupado, meu Deus, não vendi tanto ontem, não vendi tanto hoje. É normal. Você tem um conjunto aqui que pode disparar, como um conjunto muito bom que ele pode reduzir também. Beleza? Bom, interesse em 3D, cara, tá muito alto. Então, a otimização que eu vou fazer aqui em interesse em 3D é também colocar uma limitação em After Effects, né? É o que eu tenho feito aqui, né? Por exemplo, essa da de fotografia aqui, se eu não me engano, eu fiz uma limitação com interesse em After Effects também, tá vendo? Aqui, ó, fiz a limitação, mas não deu bom. Porque mesmo depois da limitação, olha aqui, ó, o CPA tá 55. Então, eu não sei se faz sentido eu produzir um criativo só para esse público, mas vou solicitar ao produtor a ele moldar o criativo para pessoas que se interessam por fotografia. Algo como... Quem trabalha com fotografia precisa editar e trabalhar na pós-produção
dos seus vídeos. Se você é um fotógrafo, que tal criar animações de suas produções? Você está se comunicando melhor com essas pessoas. Então isso pode dar muito bom. Agora, vou analisar com calma aqui para ver se eu vou arriscar fazer isso ou se eu simplesmente desativo aqui esse conjunto, porque esse conjunto já está limitado com interesse em After Effects. E por último, esse interesse em Motion Graphics, que esse aqui mesmo não deu certo. É interesse em Motion Graphics, então faz tudo a ver com o treinamento. O que eu vou fazer? Eu vou limitar aqui com After Effects só por desencargo de consciência. Então, vou fazer isso aqui agora. Vou editar aqui o conjunto. Você vê que eu tenho aqui o público, vou editar, um público salvo. Eu gosto de trabalhar com público salvo. E aqui nós temos o direcionamento detalhado. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em limitar o público. E aí eu coloco aqui After Effects. Aqui, ó, interesses. Né? Então, coloquei After Effects. Então, eu estou limitando esse público a pessoas que se interessam por After Effects. Vou deixar rodar mais alguns dias. Se não gerar venda, se a gente ainda tiver com um cenário ruim aqui nesse conjunto, né, e está isolado dentro de uma campanha só, como eu já expliquei, eu pego e desativo essa campanha aqui e testo uma nova campanha, beleza? E é isso. Então, você vê se a gente analisa aqui do início do mês passado até agora, esses aqui são os nossos resultados, tá? Então, a gente tem campanha que gerou 32 vendas, outra que gerou 27, gerou 26, 16, 5, 5, 5, 3, 3. O mais importante é o custo por venda, é o custo por ação. Quando você analisa aqui, você tem um cenário melhor de como que as coisas estão funcionando para você. Qual é o importante a ser frisado dessa aula aqui? É que o custo por ação, que é o custo por venda, ou a análise para custo por lead é bem semelhante, tá? É muito importante, você tem que fazer isso. Tá? Outra coisa também é testar públicos novos, é começar a analisar públicos novos. Né? Então a gente faz uma análise até mesmo de públicos mais amplos. Se eu começar a analisar em algumas plataformas, por exemplo, no Google Ads, você consegue saber interesses com base nos resultados, né? Se as pessoas estão dentro de interesses de viagem, de fast food, de culinária. Às vezes você tem um público amplo, você cria, por exemplo, um público que se interessa em viagens e você limita com o interesse de After Effects, você pode descobrir um público que pode trazer muitos resultados. Então, a arte de descobrir públicos bons, isso não para. Você tem que sempre estar analisando para poder chegar nos melhores públicos, sempre controlando essas métricas e esses números. Se você domina os números do seu negócio, você domina o seu negócio e você vai conseguir melhorar o que não está dando certo, potencializar o que está dando certo, faturar mais, aumentar as suas receitas e aumentar o seu lucro. É importante dizer que isso aqui que eu te ensinei é algo muito importante, é bem denso, uma aula que é um pouco mais longa do que a convencional aqui no canal, mas era o tempo que eu precisava para poder te ensinar isso. É importante dizer que eu tenho uma plataforma com diversos cursos de tráfego pago e marketing digital, que é o Rocket Ads. Se você quiser aprender isso e muito mais na prática, com estratégias validadas, resultados reais apresentados nas aulas, estratégias validadas, basicamente um Ctrl+C, Ctrl+V para poder crescer o seu negócio. Aqui embaixo desse vídeo tem um link levando para o Rocket Ads, clica, vai lá e conheça o Rocket Ads. Se você gostou desse vídeo, se achou que ele vai ser importante para você, deixa seu like aqui, compartilha nos grupos que você participa sobre tráfego pago, compartilha com as pessoas que você conhece e que acha que pode precisar dos ensinamentos desse vídeo aqui. Se não é inscrito no canal ainda, se inscreve no canal, ativa as notificações para você ser alertado todas as vezes que um vídeo como esse for publicado aqui no canal. Beleza? Muito obrigado por ficar até o final. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!